Então, boa noite, gente, a todos. Hoje é a nossa primeira vez aqui no Centro Espírita Meimei. Eu quero dizer que é uma honra assim, muito grande, Miriam, para mim, dizer para o Almeida, agradecer ao Henrique, né, que nos fez o convite. E encontramos aqui uma amiga também lá do Cantinho da Fé, de 20 anos atrás, a Joelma. E que ambiente maravilhoso esse aqui. Então, para nós está sendo realmente uma experiência muito valiosa. E o tema, né, que nos foi proposto quando o Henrique fez o contato é o capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. E o início ali, o capítulo, os itens 1 a 6, né? Então, nós vamos recordar um momento assim extraordinário, né, da missão de Jesus aqui na Terra, quando ele esteve aqui ostensivamente, no início do seu ministério. Tá bom, Gabriel? No início do seu ministério divino, Jesus estava ali no norte da Palestina, na cidade de Cafarnaum, às margens do lindo lago de Genezaré. É ali que ele começou suas primeiras pregações, as primeiras curas, e ali começou já a juntar muitas pessoas que queriam ouvi-lo, né? E num desses dias, nas primeiras semanas ainda, quando ele começou suas pregações, suas curas, né? Aí ele decidiu subir a um monte, né? Ali em Cafarnaum mesmo, às margens do lago. Só que provavelmente ele não subiu lá no alto do monte, ele subiu um pouquinho assim na encosta para ficar numa posição mais alta para as pessoas poderem ouvi-lo, né? E dali Jesus pronunciou o mais belo sermão da história da humanidade. Nunca antes de Jesus e depois de Jesus se teve conhecimento de um sermão tão belo como o Sermão do Monte, que está registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Então, no início, logo no início do sermão, Jesus começa com as bem-aventuranças. E ele pronuncia 9 bem-aventuranças, né? E é uma beleza assim examinar cada uma dessas bem-aventuranças. Então ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí nós fomos aprender no Evangelho segundo o Espiritismo que pobres de espírito são os humildes, né? Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Aí a segunda bem-aventurança é a mais difícil de todas, que é a que nós vamos estudar hoje. Quando Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então a expressão bem-aventurados, ela quer dizer felizes, né? Então Jesus disse assim: olha, felizes os aflitos, os que sofrem, porque serão consolados. Então quando a gente lê isso, né, assim, fala, mas como? Como é possível uma pessoa que está sofrendo ser feliz? Porque parecem duas palavras antagônicas, né? Ó, felizes os que sofrem, bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados. E as outras bem-aventuranças são mais fáceis de entender, quando ele diz: bem-aventurados que promovem a paz, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então é uma lógica, né? A pessoa que gosta de conciliar, evitar conflitos, né? Aquele pacificador vai ser chamado filho de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Mas essa que é o tema de hoje, ela é um desafio. Bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos, porque eles serão consolados. Como entender isso? Então, eu digo por mim, né? Lendo somente o Evangelho não é fácil compreender o que Jesus quis dizer. Graças a Deus, no ano de 1857, na França, né, veio essa revelação para a humanidade, o Espiritismo, sobre a coordenação de Allan Kardec, e os espíritos superiores, nesse livro o Evangelho segundo o Espiritismo, né, primeiro livro dos Espíritos, mais à frente o Evangelho segundo o Espiritismo, veio explicar cada uma das bem-aventuranças. E quando a gente vai estudar ali o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica em detalhes, de uma forma cristalina, o que Jesus quis dizer com isso. Falou, graças a Deus agora a gente pode entender, graças a essa obra magnânima de Allan Kardec, né, que organizou os ensinamentos dos espíritos superiores. Então hoje nós vamos estudar um pouco, uma parte do que está nesse livro Evangelho segundo o Espiritismo,
os itens iniciais, o item 1 a 6, que vai nos trazer as primeiras explicações do que quis Jesus dizer com essa afirmativa. E como é possível, né, a gente imaginar uma pessoa que está passando por aflição? Hoje na Terra, a humanidade toda passa algum tipo de aflição, né, Miriam? De uma forma ou de outra, né? Nós vemos guerras, às vezes a pessoa, por causa da pandemia, ficou sem emprego, é uma aflição. Outros têm problemas de saúde, outros, o filho desencarnou, ou conflitos de relacionamento, são tantos tipos de aflição. Jesus falou: vocês podem ser felizes. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Serão quer dizer que mais à frente, no futuro. Mas se ele falou que são felizes os que sofrem, é porque de alguma forma é possível a gente passar pela experiência desafiadora de uma forma menos sofrida, uma forma mais equilibrada, mais feliz. E é isso que Jesus está propondo. A gente não sofrer tanto diante dos desafios que a vida nos apresenta, né? Foi que a lição lida, né? A lógica da providência, né? Que você leu, né? Para nós fala disso. Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele começa a explicar assim: olha, todo efeito tem uma causa. Sendo Deus soberanamente bom e justo, todo efeito há de ter uma causa justa. Ou seja, se a gente está passando por algum sofrimento, alguma experiência desafiadora, ela tem uma causa. Ela não é por acaso que a gente está passando por aquilo. Há uma causa. Só que a primeira notícia que a gente vai dar, ela não é tão boa assim, quando a gente toma contato com ela. Porque ele diz o seguinte: aonde que está essa causa? A causa dos nossos sofrimentos. Porque a gente está acostumado a tantas encarnações, a gente fala: eu estou assim, mas é por causa do meu chefe lá no trabalho. Eu estou sofrendo é por causa do meu cônjuge, né? Às vezes a esposa fala do marido, o marido fala da esposa. Eu estou assim por causa do meu vizinho. Eu estou sofrendo por causa do meu colega. É por causa da situação, da pandemia. A gente tem vários motivos. Mas o que está dito ali no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, que a causa, aonde está? Quem me ajuda aí? Hein? É isso mesmo, o Almeida já nos ajudou aqui. Dentro de nós mesmo. Essa notícia que a gente fala que não é tão boa, é porque a primeira vez que a gente lê ela, a gente não gosta muito. Mas como assim? Quer dizer que todo o sofrimento que eu estou passando, eu que sou responsável? A nossa reação, na primeira vez que a gente ouve esse ensinamento, ela é um pouco incômoda, né? Porque a gente está tão acostumado, quando alguém nos pergunta: olha, eu estou vendo que você não está bem hoje, o que está passando? Eu estou assim porque o fulano fez isso e eu estou assim. Ou seja, a responsabilidade é do fulano, alguém fez alguma coisa. E essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo fala: olha, você está sofrendo como consequência do que você mesmo fez. No passado, claro, ou nesta encarnação, ou em encarnações passadas. Então essa primeira revelação dos Espíritos, ela nos causa um certo choque, pelo menos no começo. Depois a gente acostuma com ela e vai ficar bem com ela, vai nos trazer alívio no início. Mas tem uma boa notícia: se a causa está em nós, as nossas atitudes no passado, eles também nos dizem onde está a solução. E aonde está a solução? Em nós. Isso mesmo. Essa é uma grande notícia. Ou seja qual for a dificuldade desafiadora da vida, a solução também não está no governo, não está no esposo, não está na esposa, não está no vizinho, não está nos amigos, também está em nós. Olha que maravilha. Então, a doutrina espírita coloca cada um de nós como artífices da nossa própria vida. Se nós somos os autores do nosso sofrimento, também somos os autores da nossa felicidade. E se as dificuldades que a gente está passando hoje são consequências naturais de algumas atitudes que fizemos no passado, nesta encarnação ou numa encarnação passada, onde vai estar a causa das consequências que eu vou ter no futuro? Onde que vai estar a causa que vai acontecer amanhã comigo? Aonde? Agora. Não é interessante isso?
Isso quer dizer o seguinte: se a gente começar agora, hoje, né, nesse momento que a gente está aqui reunido no Centro Espírita Meimei, já cultivar, ampliar, intensificar boas práticas agora, esse mesmo raciocínio diz: se eu começar a plantar boas sementes agora, daqui a amanhã eu vou estar colhendo flores, um jardim de bem-aventuranças e alegrias. Então esse é um capítulo que ele traz para nós, o capítulo do livro, uma responsabilidade maior para cada um de nós. Nós somos responsáveis pela nossa vida. As alegrias que a gente tem hoje são consequências dos trabalhos que cada um de nós fez. E os sofrimentos são consequências de equívocos que cada um de nós cometeu no passado, nesta existência ou em existências passadas. Então essa é a primeira revelação. E ela é maravilhosa, porque como Deus nos ama ao infinito, o amor de Deus é infinitamente grande, Deus é infinitamente bom, infinitamente justo. Isso quer dizer o seguinte, que as provações que Ele permite que a gente passa para a gente aprender sobre os equívocos que nós tivemos no passado, elas têm uma medida, que é a medida da justiça. Ou seja, Deus jamais permitiria que qualquer um de nós fosse submetido a uma experiência que nós não fôssemos capazes de dar solução. Olha que maravilha. Então, se qualquer um de nós aqui presentes, o que a gente conhece, está passando por uma experiência desafiadora, às vezes no campo financeiro, no campo profissional, na saúde do seu corpo físico, ou a saúde de um ente querido, ou um desencarne de um ente querido, ou relações conflituosas, que são muito comuns, a humanidade inteira passa por uma ou outra dessas. Uma certeza a gente pode ter, que você pode ter, eu posso ter, você é capaz de vencer isso. Porque se você não fosse capaz, se eu não fosse capaz, Deus não nos colocaria nessa situação, porque Ele é um Pai de amor. Só que muitas vezes a gente não consegue vencer. Por quê? É porque a gente mesmo, às vezes, não acredita que nós somos capazes de vencer. A gente começa a falar pra gente: ah, isso aqui está demais, já não dou mais conta, chegou no meu limite. E aí realmente não dá conta. Mas é porque nós mesmos estamos colocando esse limite às nossas forças dentro de nós. O Espiritismo vem nos dizer: olha, pode ter certeza que você vai resolver. Porque Deus, Ele nos ama ao infinito. Jamais um pai amoroso vai colocar um filho numa situação que ele não dá conta de resolver. Então, sempre que vier esses pensamentos que a gente não é capaz, que a gente não dá conta, temos que afastar ele para longe. Vamos lembrar desse ensinamento de Jesus. Não, eu vou conseguir. Eu estou vendo que tem muitos jovens, né? Os jovens têm os desafios de entrar na universidade. Aí às vezes alguém fala assim: ih, você vai fazer lá para a UNB? Ih, lá é difícil demais. Olha, né, é quase impossível entrar, é muito concorrido. Aí você fala: não, tudo que eu quero, eu sou o artífice, cada um, eu vou conseguir, depende só de você. Então a gente não deve dar ouvidos quando as pessoas vêm nos dizer que a gente não é capaz de fazer, e nem dar ouvidos quando nós mesmos, os nossos próprios pensamentos, vêm dizer para nós: ah, isso aqui eu não dou conta, isso aqui está demais. Não dar ouvidos para isso, porque temos que lembrar sempre que Deus é infinitamente amoroso, infinitamente bom, infinitamente justo. Então Ele permite que nós sejamos submetidos a alguma experiência para o nosso crescimento, para nós aprendermos alguma coisa. É para isso que passamos por experiências. E nesse capítulo vem explicado que há duas razões para passarmos por experiências desafiadoras: ou são provas ou são expiações, né? Expiações é o que está ligado a algum equívoco que eu fiz no passado, e agora eu estou passando por uma experiência semelhante dessa encarnação, não como castigo, porque Deus não castiga ninguém, mas eu estou passando uma experiência semelhante porque quando às vezes eu fiz o que eu fiz, eu não achei que aquilo fosse errado. A gente às vezes não faz isso. Às vezes uma pessoa fala uma coisa com a gente fica assim, vamos dizer que a gente fazia isso no passado. A gente a pessoa fala assim: comigo eu não levo desaforo para casa. Falou, eu falo mesmo. E tal, aquela coisa toda. Muitas vezes a gente ofende as pessoas, né? Com agressividade, né?
E às vezes a gente não se dá conta que isso é uma coisa que a gente tem que se corrigir. A gente acha que está certo fazer isso. A gente não percebe que isso está equivocado. Então, numa outra existência, ou às vezes na própria encarnação, a vida coloca alguém na nossa frente, que é ela que vai nos tratar assim. E a gente fica contrariado, mas por que essa pessoa me maltrata, fala com essa voz? E a gente não lembra que às vezes nós mesmos nessa encarnação, nós éramos assim. Então a gente está tendo contato com aquela dor que a gente causou nos outros, só que dessa vez nós estamos sentindo aquela dor. Para nunca mais a gente esquecer, falar, nossa, é tão ruim quando alguém me ofende, grita, fala na frente dos outros. Aí como a gente conhece aquela dor, tem contato com ela, a gente nunca mais vai esquecer. É diferente quando alguém fala pra gente, não faz isso que não é bom. Quando você conhece a dor, você nunca mais esquece, nem nas encarnações futuras. A gente vai aprender a tratar as pessoas com mais educação, com mais equilíbrio, né? Então, ou são provas ou são expiações. As provas é para a gente exercitar a nossa alma na prática do bem. A prova é, às vezes, eu vou passar uma experiência difícil, mas que eu já tenho todas as condições de vencer, para as outras pessoas verem e ver que é possível passar. A prova tem vários objetivos. Inclusive, tem algumas situações que parecem provas que a gente tem que tomar cuidado para não julgar, parecem até expiações. Por exemplo, uma pessoa ficou surda, né? Alguém de imediato, nós espíritas temos que tomar cuidado, porque a gente tenta interpretar, não, isso aí porque na vida passada ele fez mau uso dos ouvidos, ou ele prejudicou alguém com relação aos ouvidos, hoje ele veio surdo. A gente não pode generalizar, porque muitas vezes não é expiação, é uma prova. E uma prova, às vezes, nobre. Por exemplo, o Beethoven, né? Esse gênio da música clássica, né? Então, quando ele compôs a Sexta Sinfonia, que é a Pastoral, ele já estava num processo de surdez avançado, né? E ele continuou compondo. A última composição dele foi a Nona Sinfonia de Beethoven, que chama A Coral, o coral, né? Ele estava completamente surdo, totalmente surdo. Como é que é possível a gente pensar que uma pessoa surda que tem que ouvir os sons, né, para ele compor, e ele fez a sua maior composição surdo, né? Então, o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, né, ele nos explica em uma das suas palestras, diz que para ele conseguir fazer uma composição tão elevada, tão sublime, teve que se fechar seus ouvidos físicos para que ele pudesse ouvir os sons celestiais. Então a gente não deve se precipitar em julgar. Ele não estava passando por expiação nenhuma, ele era um missionário. Ele tinha que trazer uma música, um som tão sublime que os sons da terra estavam atrapalhando. Não é interessante? O Braille também, né? Lá na França, com 5 anos de idade, ficou cego. Ele não era uma expiação, ele veio com uma missão de criar a linguagem para os cegos. Mas para ele poder ter interesse em criar a linguagem para os cegos, precisou ter necessidade disso. Por isso ele aceitou passar pela prova de ficar cego, para que ele tivesse aquele impulso de criar a linguagem dos cegos, né? Era um espírito missionário, como a lição falou, como é que é a lógica da providência, né? Que lição boa que vocês escolheram. Exato, é uma lógica, a gente começa a entender essa lógica da providência. Então, nós não devemos nos precipitar em julgamentos. A pessoa está passando por uma expiação, alguma coisa ele fez em relação a isso. Não, às vezes não fez nada. Às vezes ele mesmo se submete àquilo para dar uma prova para a sua própria alma e para servir de exemplo para os outros. Fala, puxa vida, eu tenho esses problemas aqui, eu acho que o mundo está acabando, mas olha o que essa pessoa está passando. E ele está bem, ele está levando a vida equilibrado, então ele serve de exemplo para a gente, que é possível passar por experiências desafiadoras e ficar bem, como um espírito mais adiantado consegue ficar. Então, é importante nós compreendermos, na nossa linguagem espírita, a gente tem que tomar cuidado com uma palavrinha que nós espíritas usamos, mas não é uma palavra espírita, que é a palavra karma. O karma não fala isso também? Fala, a pessoa fez uma coisa na vida passada e agora ele está pagando, né? A gente fala, esse é o karma da pessoa. Mas essa expressão não se aplica ao espiritismo. Nós vamos explicar por quê.
O karma, ela é uma palavra que vem da religião hinduísta, ou seja, lá da Índia, né? Do hinduísmo. E realmente ela é parecida. Mas se olhar de longe assim é parecido, se olhar nos detalhes não é, com o ensinamento espírita. O karma diz isso, olha, uma pessoa na encarnação passada, vamos dar um exemplo, né? Ele teve uma discussão muito violenta com alguém, começou a brigar, e ele partiu para cima daquela pessoa e acabou ferindo tão gravemente que a pessoa perdeu um braço, vamos dizer assim, né? E aquela pessoa achou, não, eu fiz isso porque a pessoa me ofendeu e tal, eu fiz aquilo. Então ele contraiu um karma, né? Na linguagem hinduísta. Então na próxima encarnação vai estar prevista para a encarnação dessa pessoa, quando ele chegar aproximadamente naquela mesma idade que ele estava quando ele cometeu isso, no nosso exemplo, vamos dizer que com 25 anos, ele vai sofrer um assalto, vai acontecer um acidente, uma agressividade qualquer, só que quem vai perder o braço dessa vez vai ser ele. Ele está pagando o karma dele. E o karma, ele é fatalista. Isso quer dizer que nada pode mudar isso. Se está programado que ele causou isso em uma pessoa, ele vai encarnar e ele vai passar por aquilo, e aquilo não pode ser mudado, porque é o karma dele, aquilo é fatalista. Isso é o que é explicado pelo hinduísmo, que é a religião lá da Índia, que existe muito antes de Jesus ter vindo à Terra. Jesus mesmo que enviou isso. Mas o que nos ensina o Espiritismo? O Espiritismo nos ensina uma lei que está no livro, o Livro dos Espíritos. São 10 leis de Deus. A 10ª lei é a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. É uma lei tríplice. É uma lei de justiça, amor e caridade. Isso quer dizer que essas 3 leis interagem entre si. O que é a lei da justiça? Ela seria o equivalente à lei do karma lá. Justiça, você fez uma coisa, você tem que responder por aquilo. Seria justiça. Só que não, na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, não foi revelado a lei da justiça. Não existe a lei da justiça, somente ela. Existe uma lei tríplice: justiça, amor e caridade. Essas 3 leis, essas 3 forças estão interligadas entre si. Ou seja, será que é possível abrandar a lei da justiça? É, pelo amor, pela caridade. Então vamos analisar essa mesma situação, que a gente deu um exemplo, pelo karma, vamos analisar agora na ótica espírita. Então uma pessoa na encarnação passada era muito violento, era muito qualquer coisa, ele brigava, agredia os outros, e ele feriu uma pessoa ao ponto de perder o braço. E aí vai fazer uma programação para uma nova encarnação. Será que ele vai estar programado para passar por uma experiência e perder o braço? Não. Normalmente ele vai ter uma encarnação absolutamente normal. Ele vai receber uma oportunidade agora com pais amorosos, vai ser convidado para vir uma casa espírita, para ele aprender a ser pacífico, a não ter violência. Primeiro atua a lei do amor. Primeiro vai vir o amor. Ele vai receber uma oportunidade de poder se corrigir pelo caminho do amor. Aí ele encarna, recebe a orientação dos pais na evangelização. Por isso que é tão importante a evangelização que está ocorrendo agora, né, Miriam, em paralelo. A gente tem que começar a educar a alma desde a infância aqui na encarnação, para ela se corrigindo, se iluminando. E aí, essa pessoa se corrigiu. Muito bem. Se ela já se corrigiu, se melhorou, aí quando chegar aos 25 anos, que teoricamente ela precisaria passar por uma experiência difícil, ela vai passar por aquela experiência difícil? Precisa? Qual que era o objetivo da experiência difícil? Era castigar ele porque ele fez isso? Não. Qual que era o objetivo? Educar a alma, ensinar ele que aquilo não era bom, que aquilo era ruim. Mas ele já não aprendeu isso na evangelização, aqui no Centro Espírita? Se ele já aprendeu, ele não precisa passar por aquilo mais. Então vejam que a lei de justiça, amor e caridade, ela não é fatalista. Aquilo que estava possivelmente programado para ele passar, depende do quanto ele aproveitar o que o amor vai oferecer para ele. Uma família amorosa, uma família pacífica.
evangelização, educação. Ele mesmo já se corrigiu, ele percebeu que aquele ímpeto que ele tinha de agressividade, os pais foram corrigindo, na evangelização foi falando, isso não é bom revidar, se alguém te falar alguma coisa, deixa para lá, depois você se afasta, para você se acalmar, depois você procura lidar com isso dentro de você, não revide. Então, se a pessoa já educou a sua alma, e até ele está fazendo mais do que isso, ele, quando ele vê duas pessoas em discussão, ele começa a se lembrar do seu passado, aquelas coisas que ele fez, e ele vai, gente, não vamos brigar não vamos discutir, ele se torna um conciliador. Então, quando chega aqueles 25 anos, vamos dizer que ele teria que passar por aquela experiência, ele às vezes vai passar por um conflito, uma situação difícil, mas ele não precisa mais passar pela experiência de perder o braço, porque não é uma lei para castigar, é uma lei para educar. Mas se ele já se educou antes, então pode ser que ele faça um acidente e não perca nada, ou perca um dedinho, né? Perca alguma coisa que talvez ele não tenha aprendido integralmente a lição. Então vejam que a lei de justiça, amor e caridade, ela é completamente diferente do karma. Ela diz o que o Pedro escreveu na sua epístola. Pedro escreveu, né, tem uma carta de Pedro à humanidade, né? O amor encobre uma multidão de pecados. O amor encobre uma multidão de pecados. Quanto mais você amar, você fazer o bem ao próximo, você vai abrandando as consequências dos delitos que você cometeu. Olha que maravilha. Então essa a doutrina espírita, por isso que ela é profundamente consoladora, ela não é fatalista. Por isso que a gente não deve, claro que a gente pode usar a palavra karma, né, mas todos têm a liberdade, mas a gente tem que ter consciência de não usá-la no mesmo sentido que é o Espiritismo, que ela não é. Né? O Espiritismo ele é muito, muito mais consolador, porque ele fala que existe uma lei de justiça, amor e caridade. Se você amar muito e praticar a caridade, você abranda as consequências da lei da justiça. Você vai abrandar os seus sofrimentos. Então a gente vai percebendo que é possível isso que Jesus está falando. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando a gente começar a compreender isso e colocar em prática, nós, quando a gente está passando por uma situação difícil qualquer, né, ao invés de a gente falar assim, oh meu Deus, me livra dessa situação, por que eu estou passando por esse problema? Eu sou uma pessoa, eu me esforço para fazer o bem, eu vou lá no centro espírita, eu faço as minhas coisas e ainda estou passando por desafio. Então, ao invés de fazer essa prece, nós vamos fazer a prece. Senhor, para que eu estou passando por esse desafio? Eu sei que o Senhor é infinitamente bom e amoroso. Se eu estou passando por isso, tem alguma coisa para eu aprender. Só que eu não estou enxergando o que eu tenho que aprender. Me ajuda a enxergar. Aí a nossa relação com a experiência difícil não é tão sofrida quando a gente se coloca como vítima. Oh meu Deus, por que eu estou passando por isso? É injusto, não é certo. Se a gente fala, Deus, eu sei que se eu estou passando por isso, é porque tem alguma coisa para eu aprender. Só que eu não estou entendendo, que eu estou sofrendo tanto, que eu estou cego, não estou enxergando o que eu tenho para aprender. Me ajuda a enxergar. Olha que prece diferente, né? Me ajuda a enxergar o que eu tenho que aprender. E eu enxergando que eu possa me corrigir. Quando a gente se corrige, aquela situação não precisa mais acontecer. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Só da gente pensar assim, o sofrimento já diminui. Tem um exemplo que nós gostamos muito, que foi narrado pelo Divaldo Pereira Franco. Ele conta numa palestra, né? Dessas palestras ficam gravadas, né? Ele conta que certa vez ele foi visitar o Chico Xavier, que eles eram muito amigos, né? Aí quando ele chegou lá no Chico, e o Chico Xavier, ele era muito alegre, né? Muito alegre, muito brincalhão. Aí ele falou pro Divaldo assim, falou, ô Divaldo, eu soube que você está com uma namorada. Aí o Divaldo, ele não tinha namorada, né? Ele escolheu, né, seguir aquela jornada, dedicar toda a sua vida para o Espiritismo, né? Aí o Chico falou, o Divaldo falou, olha Chico, eu não tenho, mas se você está falando que eu tenho, ele tinha tanto respeito pelo Chico, ele falou, eu não tenho namorado, mas se você está falando que eu tenho, então eu tenho, né? Aí ele falou, que namorada que é, Chico? Ele falou, eu soube que você está com a angina, né? É que o Divaldo estava com problema do coração, né? Angina, e a angina não parece o nome de mulher, né? Ele falou, eu soube que você está com angina. Aí chamou ela como se fosse a namorada, né?
Aí eles riram muito, o Divaldo riu, tudo, né? Ele falou, é da angina que você está falando. Aí o Chico falou para ele assim, você já perguntou para ela por que ela veio? Aí o Divaldo estranhou aquilo, mas como assim? Conversa com a angina, pergunta para ela por que ela veio. Vejam aí, bem-aventurados os aflitos, procura entender por que você está passando, o que você tem para aprender com essa situação. Senão a gente fica sofrendo e não se liberta da experiência, não faz o aprendizado. Aí o Divaldo relata que ele começou a conversar com a angina, diz que ele chegou no hotel, olhou no espelho, Dona Angina, o que é que a senhora veio me ensinar? O que eu tenho que aprender? Ele fala que ele conversava mesmo assim, né? Aí diz que de imediato, quando ele falou, ele ouviu uma voz interna, a sua própria consciência respondeu para ele. Falou, olha, Divaldo, todo esse trabalho grandioso que você está fazendo, viajando pelo mundo todo, falando de Jesus, divulgando o Espiritismo, a grande obra de caridade que você tem na Bahia, né? Socorrendo milhares de crianças, de jovens, tudo isso é muito importante, mas não se coloca você numa posição de privilégio, você não é melhor do que ninguém, você tem que se cuidar como todo mundo se cuida, você tem que alimentar o seu corpo, tem que ter momentos de repouso, você tem que ter os seus momentos de reflexão. E ele percebeu que ele não estava se cuidando, né? Então, aí ele ouviu isso como se fosse a angina falando para ele. Aí ele falou, então realmente eu tenho que me cuidar. Ele estava se sobrecarregando, né? Mas aí ele relata que ele ouvia no seu não acabou, tem mais coisa aí. Aí ele continuou falando com a angina, dona Angina, o que é que eu tenho, o que a senhora veio me ensinar? Nós chamamos ela de senhora ainda, o que a senhora veio me ensinar? O que eu tenho que aprender que eu não aprendi? O que eu tenho que enxergar, corrigir? Porque se ela continua ali presente, é porque a lição não foi aprendida ainda. Aí ele fala que essa segunda resposta demorou meses. A primeira foi no mesmo dia, né, que ele descobriu que ele tinha que cuidar de si, da sua alimentação, do repouso e tal. Mas a segunda, essa já demorou mais tempo. E um dia ele ouviu, né, o que seria a resposta da angina, entre aspas. Fala, olha, Divaldo, você se lembra que na sua juventude, na adolescência, ele teve um conflito com um colega dele que o ofendeu com palavras assim muito agressivas, e ele mentalmente falou para esse garoto, falou, nunca mais eu quero te ver, eu prefiro morrer do que te encontrar de novo. Ele falou uma coisa muito forte, só que ele falou e nem lembrava que tinha falado isso. Agora, para ser sincero, eu não lembro se ele pensou ou se ele falou isso mesmo. Mas ele saiu dele uma energia muito forte, né? Eu prefiro morrer do que ter que conviver com uma pessoa como você. Isso é que um garoto, né, um adolescente, fala naquele impulso. E vejam, ele já estava numa idade avançada, eu acho que isso quando aconteceu ele estava perto dos 60, ele nem lembrava disso, mas isso estava lá, no arquivo dele, ele transgrediu a lei de justiça, amor e caridade. Toda vez que a gente transgride a lei, nós vamos ter que nos reparar com a lei. Quando ele se lembrou daquilo, ele falou, meu Deus, eu não lembrava disso mais. Aí ele começou a orar por aquela pessoa, por aquele colega dele, desejar o bem dele, orar, e procurou ele para a devida reconciliação, porque agora ele já era um espírito maduro, já era adulto, palestrante espírita, pacificador. Então agora ele já tinha todas as condições de superar aquilo, ele superou. Aí o que aconteceu com a dona Gina? Foi embora. Porque a missão dela era forçar ele a olhar para onde? Para dentro de si. É o lugar que a gente menos gosta de olhar. A gente olha os defeitos dos outros, a vida dos outros, as novelas, os filmes, o jornal, a gente olha para todo lugar. Mas na hora que é para olhar para dentro da gente, a gente tem uma certa dificuldade. Aí ele teve que olhar, porque quando ele se olha no espelho e fala, dona Gina, o que é que a senhora veio me ensinar? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que aprender? Ele está conversando com a própria consciência dele, a própria consciência que vai buscando, né, uma coisa na adolescência, né, ele nem lembrava no campo da memória, até que aflorou, e ele viu que ele tinha guardado um ressentimento terrível, um ódio contra aquele rapaz. E o ódio
Se você guarda ele por um tempo prolongado, ele vai destilando veneno dentro da gente. Uma hora a gente adoece. Na hora que ele perdoou a si mesmo, perdoou o rapaz, procurou para reconciliação, pronto. Era esse o objetivo da angina, fazer ele se corrigir em relação a isso. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, ele teve uma relação com a experiência desafiadora, não de revolta, não de se sentir injustiçado, uma vítima. Por que eu estou passando pela angina? Imagina, né, o trabalho do Divaldo e ainda assim passando por angina. Então, se a gente deixar a nossa mente entrar por esse caminho, a gente sofre muito, se sentindo injustiçado, vitimado. E ele, então, seguiu essa recomendação da bem-aventurado. Para que eu estou passando por isso? Ensinado pelo Chico Xavier. E aí ele percebeu que quando ele corrigiu em si o que ele precisava corrigir, a angina completou a missão dela e ela foi embora. E assim ocorre conosco. Eu tenho uma experiência, eu falei, eu vou aproveitar, vou praticar isso, né? Eu falo na palestra, eu tenho que colocar em prática. Eu tenho um problema de uma artrose aqui no joelho esquerdo, né? Aí eu cheguei em casa e comecei, dona artrose, para quem é que a senhora veio, né? Quem é que a senhora veio me ensinar? O que eu tenho que mudar em mim, né? E comecei a fazer essa pergunta. E aí, eu comecei a descobrir coisas de mim que eu nem desconfiava. Eu sempre me achei uma pessoa assim tranquila e flexível. Mas, por exemplo, a artrose é no joelho, é onde a gente se flexiona, né? Aqui, assim, são as nossas flexões. Quando a gente tem alguma coisa nas flexões, tem a ver, normalmente, com alguma atitude mental nossa que nós somos inflexíveis. Aí eu comecei a perceber que em alguns setores da vida eu era muito rigoroso, muito inflexível. Eu era rígido. Eu admitia em certos setores da vida, aconteceu tal coisa, não, tudo bem, não, vamos estar. Mas em outros setores eu falava, não aceito, isso é inaceitável. E aí, essa atitude mental veio se projetar no meu corpo físico. Falou, olha, você está tão inflexível que você vai sentir dor nas suas juntas. E aí, aí me ajudou a enxergar, porque eu fui olhar para dentro de mim, né? E realmente eu descobri isso graças a essa doença. Então vejam que se a gente começar a olhar por essa perspectiva, a doença, ela faz parte do processo de cura do corpo. A doença, olha, parece até contraditório, né? A doença que se manifestou, a artrose, faz parte do processo de cura da alma. Não foi o que aconteceu com o Divaldo? A doença chegou no corpo físico para ajudar ele a curar uma ferida da alma. A doença veio afetar o joelho para ajudar a enxergar um comportamento muito rígido que tinha que corrigir. Eu estou corrigindo, só que até hoje a artrose não foi embora, né? Então tem coisas que eu tenho que enxergar mais, tem outras coisas de flexibilidade que eu preciso flexibilizar, que eu nem enxerguei ainda. Mas agora eu vejo que o sofrimento mudou, né? Antes a gente ficava, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz alguma coisa na vida passada? Algum problema com o joelho? E não adianta, a gente tem que falar, o que eu tenho que aprender hoje? Vamos colocar o foco hoje. Isso aqui está me dando alguma mensagem. E é isso. E aí cada um pode conversar com as suas experiências difíceis. Às vezes a gente está num trabalho, eu tenho um amigo que ele mudou de emprego 4 vezes. E cada vez que ele ia no emprego, o primeiro emprego, ele tinha um chefe daqueles rigorosos, né? Que quando vai corrigir a pessoa, ele gosta de corrigir na frente de todo mundo. Tem os chefes que chama a pessoa reservada melhor, ela falou, você fez isso não está adequado, procura se corrigir. Ele não, esse chefe corrigia, você não sabe fazer nada direito, e dava aquela bronca nele, na frente de todo mundo. E ele ficou com tanta raiva, falou, eu não mereço isso não, eu vou embora. Ele pediu demissão, foi para outro emprego. Aí chegou no outro emprego, o outro chefe do mesmo jeito. Aí ele foi para outro emprego, aí chegou lá, tinha um chefe caridoso, assim, tranquilo, mas o chefe saiu, foi substituído por um outro, tratava ele do mesmo jeito. Ele falou, não é possível. Aí ele falou, eu estou achando que o problema não é o chefe, tem alguma coisa comigo. Aí ele começou a fazer essa pergunta, por que eu estou passando por isso? Não é nem o porquê, para quê? O que eu tenho que aprender? Tem alguma coisa que a vida está querendo me mostrar. E aí ele foi fazendo essa pergunta, que é a mesma pergunta que o Chico ensinou para o Divaldo, né?
Para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender? E aí ele começou a perceber que era uma atitude dele. Ele tratava as pessoas, embora tenha sido num passado, ele tratava as pessoas que estavam numa posição social inferior a dele, ele tratava daquele jeito. Só que ele não tinha consciência disso, que ele era rigoroso, que ele era bravo. A pessoa cometia um erro, não quero, está demitido, não quero nem saber. Ele achava que era o certo profissionalmente fazer aquilo. Então ele era aquele cara, o patrão dele, só que ele não enxergava. Então na hora que ele fez a prece correta, meu Deus, me ajuda a enxergar para que eu estou passando, o que eu tenho que aprender. Na hora que ele foi fazendo essa pergunta, ele foi olhando para dentro dele, ele leva um susto quando ele descobre. E às vezes a gente não descobre. Às vezes a gente vai falar, puxa, mas eu já procurei na minha memória e eu não estou encontrando. É porque é um indício que esse era um comportamento que a gente tinha na encarnação passada. Então, e ela continua vibrando dentro de nós. Então a gente tem, então provavelmente se hoje eu estou sendo submetido a uma experiência que eu sou humilhado na frente dos outros, é possível, não é certeza, mas é possível a gente desconfiar que eu tinha esse comportamento de humilhar as pessoas na frente dos outros. Então agora eu estou passando por isso, não como castigo, porque Deus não castiga, mas para minha alma conhecer a dor que eu causava nos outros e não percebia que causava essa dor. E quando a gente sente a dor na gente, a gente nunca mais vai esquecer na vida. Então agora, depois de passar por esses 4 chefes que tratavam ele assim, e aí ele, quando voltou à posição dele, estar numa posição de comando, aí ele passou a tratar as pessoas com uma doçura que ele nunca teve naquela encarnação. Aí pronto, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele mesmo era a causa do sofrimento dele, ele mesmo se curou, se corrigiu e agora estava feliz. Mas começou com uma experiência de sofrimento. Então a experiência dolorosa, ela sempre vai existir nas nossas vidas. Agora, o quanto que nós vamos sofrer, isso é variável. Tem uma pesquisa científica feita por um psicólogo que eu gosto bastante, para mostrar que a gente acha que o grau do sofrimento é proporcional ao que está acontecendo fora de nós. E ele fez essa pesquisa para mostrar que não, que o grau de sofrimento não tem nada a ver com o que está acontecendo fora, é tudo dentro. Ele fez a pesquisa assim, ele foi num canteiro de obras, né? Um prédio, estavam construindo um prédio com vários apartamentos, né? Aí ele chegou lá na hora assim, 11h30, meia hora antes do almoço, aquele sol rachando, né? E ele ficou posicionado no trajeto onde o pessoal que vinha com carrinho de mão, cheio de massa de concreto, e aquele sol quente, as pessoas correndo, aquele suor assim, e a pessoa empurrando aquele carrinho. Aí ele viu um assim que vinha com o corpo assim curvado, com aquela expressão no rosto de sofrimento, né? E ele fala, olha, bom dia, o que o senhor está fazendo? Ele fala, bom dia, você não está vendo essa vida de miserável que eu tenho? O pessoal fala que já acabou a escravidão, mas não acabou não. Estou trabalhando aqui por um salário que não vale a pena, mas eu sou obrigado, né? Tenho que trabalhar aqui. E ficou reclamando. Aí o pesquisador anotou, revoltado, anotou na agenda, né? Aí ele continuou ali, vendo alguns assim para selecionar. Aí veio um outro que ele percebeu que já vinha com a coluna mais ereta, assim, empurrando aquele carrinho, um semblante mais suave. Ele falou, bom dia, o que o senhor está fazendo? Ele falou, olha, é um trabalho muito duro esse que eu faço, mas graças a Deus, com o que eu ganho aqui, não falta nada lá em casa. Eu tenho alimento para os meus filhos, a gente vive ali no limite, mas a gente tem o que a gente precisa. Então, não é fácil, mas está tudo bem. Aí ele escreveu, resignado, para esse segundo. Aí ele ficou procurando um terceiro, até que achou um que veio empurrando um carrinho de mão com a mesma quantidade de massa, meio-dia, o mesmo salário, e veio empurrando, mas ele estava com a coluna mais ereta e parecia que na mão dele o carrinho estava mais leve, né? Porque tinha um semblante assim leve, né? Aí falou para ele, bom dia, falou, bom dia, o que o senhor está fazendo? Falou, eu estou ajudando a construir os lares para muitas famílias
que viverão felizes aqui nesse prédio. Aí ele olhou e escreveu no caderninho, otimista. Então, o que essa experiência veio mostrar? Os três estavam submetidos à mesma experiência da vida. Eles tinham o mesmo emprego, carregavam o mesmo peso, tinham o mesmo salário, tinham o mesmo chefe, tudo igual. Estavam passando pelas mesmas experiências da vida. Um estava resignado, aliás, um estava revoltado, um estava resignado e o outro estava feliz, otimista. Então vejo, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é a experiência externa, não são os outros que vai determinar o quanto eu vou ser feliz ou sofrer com as experiências da vida. É a forma que eu vou educando a minha mente, o meu eu, para enxergar aquilo, e a minha atitude interna que vai determinar. Então é possível, numa mesma situação da vida, uma pessoa está revoltada e o outro está feliz? É possível. Porque ele está enxergando o que tem de bom ali. Gente, eu estou fazendo lares, aqui vão ter tantas famílias com seus filhos, vão viver. Ele estava tendo uma visão otimista da vida. Então isso é possível para todos nós. As experiências da vida a gente procurar enxergar com um olhar mais otimista, né? Tá difícil? Tá, mas não é só para a gente. Porque às vezes a gente acha que a gente está carregando o mundo nas costas, mas está todo mundo carregando peso. A vida não está fácil para ninguém, então é um desafio grande para toda a humanidade. Agora, se eu vou estar revoltado, resignado ou feliz, isso depende da gente. O que está acontecendo aí fora não depende. Nenhum de nós é capaz de mudar o jeito que as pessoas vão nos tratar. Nós não somos capazes de mudar o jeito que o governo vai fazer as coisas. Nós não somos capazes de mudar o nosso cônjuge. Nós não somos capazes de mudar o nosso chefe no trabalho. Nossa capacidade de mudar externo é praticamente nula. Existe, mas é pouca. Agora tem uma coisa que todos nós temos capacidade de mudar. É o nosso jeito de enxergar o que está acontecendo na vida. E é interessante, quando a gente enxerga, procura enxergar com essa lição da bem-aventurança, e a gente muda para melhor, aí você consegue mudar o mundo, consegue mudar quem está fora. Mas se você quer mudar as pessoas de fora para você ficar bem, você não consegue. Mas se você muda e fica bem, aí as pessoas começam a mudar ao nosso redor. Então essa bem-aventurança de Jesus, ela é maravilhosa, gente. Agora é um desafio grande, porque não é fácil a gente mudar nossa mente assim de uma hora para outra, né? Porque nós estamos habituados e quase podemos dizer viciados, um vício de comportamento. Qualquer coisa que vem, a gente começa a reclamar, se sentir vítima, começar a apontar o culpado que é os outros, e os outros, e os outros. Então, para a gente se corrigir, nós temos que orar muito e praticar a caridade. Por isso que Allan Kardec elegeu como a expressão máxima do Espiritismo, né? Fora da caridade não há... Olha que maravilha, hein? Saiu no coro aqui, né? Não há salvação. Exatamente. Porque a caridade é que vai salvar a quem? A nós mesmos, vai nos corrigir, vai nos mudar. E a gente vai sofrer menos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando a pessoa pratica caridade, ela vai aliviando. As experiências da vida pode estar tudo igual, não precisa mudar nada, mas ela muda e ela vai ficando melhor dentro de si. Isso é incrível. E esse ensinamento, ele, pelo que eu sei, o que eu tive chance de pesquisar, só existe no Espiritismo. Nenhuma outra filosofia traz uma explicação tão maravilhosa como essa para as nossas vidas, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma coisa está ao alcance de todos nós mudarmos, mudar a minha atitude mental, o meu jeito de enxergar a vida, o meu jeito de conversar com Deus. Ao invés de pedir para Deus resolver os meus problemas, tirar meus problemas da minha frente, falar: Deus, me ajuda a enxergar o que eu tenho para aprender com essa situação difícil, porque eu sei que o Senhor é amoroso ao infinito. Então, se o Senhor permite que eu estou passando por isso, não é para me castigar, é alguma coisa que eu tenho que mudar dentro de mim. Só que como eu não estou sabendo o que eu tenho que mudar, não estou enxergando, eu estou sofrendo muito. Mas aí, quando a gente faz essa prece, a gente enxerga o que tem que mudar e começa a mudar. Aí o sofrimento vai diminuindo. E às vezes a pessoa pode ficar feliz com uma lição que foi lida. Os espíritos evoluídos,
igual um Chico Xavier, o que o Chico Xavier sofreu de perseguição, revistas escrevendo contra ele, calúnia, é um espírito de luz, aquilo lá. Claro que a pessoa fica aborrecida lá um pouquinho, 10 minutos, 1 hora, um dia, mas no outro dia já foi. São espíritos luminosos, né? Ele não fica apegado àquele sofrimento. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então é possível sim, nós, colocar entre aspas, sofrermos bem sofrer, passar por experiências difíceis de uma forma mais equilibrada, mais pacífica, sem um desgaste tão grande como a gente costumava ter normalmente. Então, esse é um capítulo que nós, assim, consideramos que a gente tem que estudar ele várias e várias e várias vezes. Esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Porque primeiro a gente começa a entender o que está escrito ali. Depois a gente vai percebendo que é possível fazer aquilo. E depois a gente tem que fazer aquilo, né? Então por isso que esses assuntos, eles têm que ser repetidos, né, Almeida? De volta e meia a gente tem que repetir. Então às vezes a pessoa fala, não vou lá não, porque essa palestra que vão fazer lá eu já vi. Aí que a gente tem que ir. Até a gente conseguir colocar ela em prática, né? Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço muitíssimo pelo carinho de todos, pela atenção com que nos ouviram, pelas boas energias que todos irradiaram, né? A gente sente um ambiente tão maravilhoso aqui e que muito nos colaborou conosco para esse estudo na noite de hoje. Graças a Deus, muito obrigado.